Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo ao MéritoCast 02, hoje com a presença ilustre do Leonardo Reis, que é da Panozon, e hoje a gente vai estar falando bastante aí sobre ozônio e tratamento de água, né? Léo, super obrigado aí por ter vindo aqui hoje, principalmente para matar as dúvidas dos nossos usuários, né? Mas eu acho que para começar, antes de bater no assunto, que tem muito assunto interessante para a gente falar, queria que você contasse um pouco mais sobre você e sobre a Panozon. Tem gente que não conhece a marca e é uma marca super conhecida ali, pelo menos quem trabalha ali na Merit sabe que o pessoal pede muito, tem muitas recomendações da marca. Conta um pouquinho da Panozon pra gente. Legal. Bom, obrigado pelo convite, né, para a Panozon participar aqui. Como o John falou, meu nome é Léo, eu estou na Panozon há quase 4 anos, 3 para 4 anos. Bacana. E a gente trabalha com um gerador de ozônio, né? Então a gente trabalha com tratamento de água pelo ozônio, com essa tecnologia diferente que o pessoal, a mérito, o pessoal que acaba trabalhando na área já conhece, Sim. mas ainda é muito desconhecido, né? Pouca gente sabe o que é o tratamento com ozônio da água, né? Ah, legal, bacana. E é bem interessante, porque vocês são especialistas nisso, na verdade, né? Sim, a gente está há 20 anos, 22 Nossa. anos para ser mais exato, Tá. fabricando gerador de ozônio para vários segmentos diferentes, né? A piscina é um desses segmentos. Então a gente já tem alguma experiência nessa parte de fabricação de geradores de ozônio. Que bacana. E até uma coisa interessante, né? Você falou que tá há 20 anos nisso, né? E então já faz 20 anos que a gente tem esse tipo de tratamento para água, né? E eu tô achando que até é uma novidade, né? É engraçado, né? Como isso popularizou, né? Sim. Talvez até tenha uma questão ali que agora sai um pouco na mídia e tal, né? Não sei se você viu recentemente. Acho que o presidente ele sancionou uma lei assim sobre o tratamento ozonoterapia, né? Ozonoterapia. Mas aí eu queria entender até para começar, tipo, isso tem alguma coisa a ver com o nosso tratamento de água para ozônio ou não? São coisas completamente diferentes? Legal. A tecnologia é a mesma, né? O ozônio é o mesmo, Perfeito. mas são finalidades diferentes. Então, a Panozon, ela é líder em tratamento de água com ozônio. Então, a gente foca na parte de geradores de ozônio para tratamento de água, para Perfeito. descontaminar a água, para deixar uma água mais saudável e tudo mais. Quando a gente fala de ozonoterapia, a gente está falando de aplicação do ozônio em seres vivos, né? Perfeito. Uma aplicação médica, um fim médico do ozônio. Legal. A gente não entra nessa parte, então Legal. o pessoal às vezes acaba confundindo, acha que, piscina com ozônio é ozonoterapia, mas na verdade não, são assuntos diferentes. Perfeito. O ozônio no tratamento de água, que a gente vai falar mais pra frente, mas é para trazer mais saúde para a água, para trazer uma água mais natural, você não vai ter os desconfortos do cloro. Perfeito. Enquanto na ozonoterapia é um outro assunto, a gente tá falando ali de saúde, de Ou medicina seja, mesmo. Perfeito. São coisas completamente diferentes, né? Isso, exato. Legal, que bacana. Então, vamos lá, acho que para começar, talvez o principal ponto aqui para a gente começar a entender é entender qual que é a diferença, né? E a gente ouve muito falar ali a filtragem para o ozônio e tal. Eu queria que você explicasse se é uma filtragem, é um tratamento, o que que é, como que funciona isso, né? Principalmente aí para o pessoal que se confunde muito nesses termos. Sim, é bem comum a gente escutar falar de filtragem por ozônio. Mas na verdade o ozônio não é filtro, não filtro de ozônio, porque o ozônio não está filtrando a água, né? Perfeito. O que o gerador de ozônio está fazendo, ele está injetando o ozônio na água, e aí esse ozônio, que é um gás, vai ser dissolvido na água e vai fazer o tratamento. Então, na verdade, é um tratamento de água por ozônio. O filtro, a parte da filtragem, você ainda tem que ter o filtro normal ali, porque ele não vai... são assuntos diferentes. São Uma funções parte é o diferentes. filtro que vai parar as partes sólidas, a folha, o cabelo, esse tipo de Perfeito. coisa. E o ozônio que vai fazer a descontaminação, que a gente fala mais microscópica ali, né? Dos micro-organismos, Perfeito. bactérias, vírus, fungos, suor, urina, esse tipo de coisa que o filtro em si não para. Ah, entendi. Ou seja, no final das contas, a filtragem você continua tendo que ter, né? Às vezes Exato. pré-filtragem, filtragem, etc. Mas o ozônio ele vai fazer basicamente o tratamento da água. Isso. Né? Então, assim, ter o ozônio não significa que você não possa deixar, né? Que você não pode abandonar a filtragem tradicional ali. Exato. Ah, O legal. ozônio é muito mais próximo do cloro nesse sentido do que do filtro. Ele faz basicamente a função do cloro, com Tá. algumas diferenças ali em como ele vai trabalhar, mas ele é mais próximo da desinfecção da piscina, né? Ou seja, o cloro, Entendi. do que na parte da filtragem, que é outro mundo. Se ele faz essa parte da desinfecção como se fosse o cloro, de uma maneira geral, é quase que ele está substituindo o cloro. Né? Isso. Né? Basicamente. Ele vai fazer a função do cloro no sentido de oxidar os micro-organismos, né? Oxidar quer dizer eliminar os micro-organismos ali, Legal. seja bactéria, vírus ou fungo, e também a parte de carga orgânica, que a gente chama que é o suor, é a urina, é o protetor Entendi. solar, o bronzeador. A única questão essa é uma pergunta muito comum, que eu posso eliminar o cloro ao utilizar o ozônio? E a questão é que, normalmente, quando a pessoa quer tirar o cloro da piscina, é porque ela
ela não quer ter os desconfortos do cloro. Entendi. Quando a gente fala do cloro, né? Porque o pessoal já associa, Sim. o cloro já é associado com essa questão do cheiro, quando você entra na academia, vem aquele cheiro do cloro. Sim. Ou a pele ressecada depois da piscina, por conta do cloro, Também o efeitos cabelo do cloro. ressecado, ardência nos olhos. Legal. Então isso vem tudo de um subproduto do cloro Tá. ao reagir com os contaminantes. Quando você tem um tratamento com ozônio, você não vai ter esse subproduto do cloro vai ser oxidado pelo ozônio. Então o ozônio vai Legal. tirar os desconfortos do cloro. Então, quando você fala, quero uma piscina sem cloro, na verdade, você quer uma piscina sem os desconfortos do cloro, não, uma piscina mais saudável, mesmo que você continue utilizando um pouco de cloro, você vai ter o ozônio deixando a água saudável, independente de usar o cloro ou usar algum outro saneante. Entendi. O que importa ali é você ter o ozônio para deixar a água mais saudável, para tirar os desconfortos do cloro. Que bacana, interessante. Então, na verdade, o ozônio é uma maneira, não necessariamente de eliminar o cloro, mas ela vai remover o desconforto do cloro. Exato. Né? Para qualquer pessoa que tem ali, tipo, não gosta de cheiro, a pele ressecada, uma alergia, etc, Exato. né? Mas quando você está fazendo esse trabalho, por exemplo, a gente tem um ozônio na água, você usa menos cloro também ou não? A quantidade é igual? Também. Hoje, tá. quando a gente vai falar do tratamento convencional com o cloro vai fazer todo o trabalho da desinfecção da piscina. Perfeito. O cloro que vai eliminar o que eu falei aqui dos micro-organismos, né? Da bactéria, do vírus, do fungo, da alga. Sim. E ele também vai fazer a parte de eliminar o protetor solar, a carga orgânica, né? O protetor solar, o suor, a urina. Perfeito. Ele vai eliminar tudo isso. A hora que você coloca o ozônio vai fazer esse trabalho pesado. Tá. E você só precisa de um residual de cloro na piscina, que é para proteger a piscina, o tanque da piscina, enquanto não passa novamente a água pelo ozônio. Porque o ozônio vai lá na casa de máquinas, né? Entendi. Então ele injeta o ozônio lá na casa de máquinas, o gerador de ozônio injeta o ozônio na casa de máquinas, faz o tratamento na tubulação. Legal. E esse ozônio, que eu falei que é um gás, né? Esse ozônio volta a ser gás oxigênio muito rapidamente. Tá. Então é até legal que é um tratamento muito natural, né? Muito mais ecologicamente correto. O que sobra é gás oxigênio, mas você não tem nada protegendo a piscina, lá no tanque da piscina mesmo. Perfeito. Porque você já virou oxigênio, a hora que já volta para a piscina já virou oxigênio. Então aí você precisa de um residual de cloro só para proteger a piscina enquanto não faz a recirculação novamente da água. Legal. É só um residual de cloro para proteger. O que a gente fala normalmente é assim: os fabricantes de cloro recomendam um tratamento com cloro, você vai ter ali em torno de 3,5 ppm de cloro residual livre, que é a medida que é usada para você medir, para você saber quanto de cloro você tem disponível. Se você tem 3 ppm de cloro residual livre num tratamento só com cloro, num tratamento de ozônio com cloro, você consegue manter de meio a 1 ppm de cloro residual livre. Então você consegue reduzir de 3 a 4 vezes, 3,5 vezes o tanto de cloro que você precisa ter na sua piscina. Que bacana. Então, o ozônio faz o tratamento pesado e o cloro só vem para auxiliar, para proteger, enquanto não passa novamente pelo ozônio. Ou seja, você não elimina 100% do cloro, mas você elimina uma grande quantidade do cloro, Sim. que vai influenciar ali, tipo, no desconforto ali do usuário no dia a dia, Exato. né? Putz, que bacana, Então, bem interessante. Tanto a parte de o ozônio vai oxidar esse subproduto do cloro que causa os desconfortos, como você vai estar dosando menos cloro, ou seja, você vai gerar menos desses subprodutos também. Perfeito. Então, você ganha desses dois lados na questão da saúde e, consequentemente, também na parte que muitas pessoas hoje acabam procurando, questão de economia, né? Com produtos químicos. Então, tanto na parte do cloro, você consegue reduzir o uso do cloro, quanto com outros produtos químicos também, porque o ozônio deixa a sua piscina mais estável. Então, a questão, ele não vai, por exemplo, desregular o pH e a alcalinidade, que são parâmetros químicos que são importantes manterem sempre estáveis. Legal. Ele tem vários outras funções secundárias, que são mais técnicas, né? Por exemplo, ele é um microfloculante, Legal. que ele vai pegar a sujeira e ele agrega sujeira, então fica mais fácil de você aspirar essa sujeira. Olha que interessante. Ele tem vários desses benefícios secundários, né? Que ele acaba auxiliando, ele ajuda a manter uma piscina mais estável, uma piscina sem tanta variação. Ou seja, quando a gente está pensando em vantagens e desvantagens, na minha cabeça a vantagem era, tipo, né, eliminar o cloro, digamos assim. Sim. E talvez essa seja a primeira coisa. Legal, você vai reduzir o cloro, ainda tem um pouquinho de cloro que você mantém na água, mas ele tem outras vantagens, né? Que aí você falou, tipo, você consegue juntar melhor as sujeiras, digamos assim, tem um nível de pH que você consegue equilibrar melhor, então tem várias outras vantagens além de substituição do cloro, né? Sim, legal. O que a gente vende nas nossas aplicações residenciais, que a gente chama assim, né? Que é piscina, caixa d'água, lagos e aquários, é a questão da saúde. Então, na piscina você vai ter uma água mais saudável, uma água mais natural.
quando você pensa em nadar numa piscina, você normalmente pode não lembrar disso, mas o que acontece sempre você vai sentir a pele ressecada, aquele cabelo duro, principalmente mulher, quando tem cabelo descolorido, né? O cabelo loiro tingido, o cloro acaba deixando aquele amarelo gema, ardência nos olhos, todo esse tipo de coisa já é meio que normal você falar, vou entrar numa piscina e eu sei que eu vou ter esses desconfortos. Agora, quando você pensa em nadar num riacho, por exemplo, nadar numa cachoeira, nadar em alguma coisa onde você tem uma água natural, você não tem esses desconfortos. Você sai de um riacho, por exemplo, você não tem cabelo duro, você não vai arder os olhos quando você nada. Agora que você falou, eu tô lembrando, é verdade, né? Então, você pode nadar num riacho e olhar os peixinhos lá, que você não vai arder os olhos, né? Entendi. Então, o ozônio vem para deixar a água da sua piscina mais parecida com uma água de uma cachoeira, com uma água de um riacho, que você consegue nadar sem ter esses desconfortos associados ao cloro. Ou seja, com toda a segurança ali de ter uma água que seja boa para você poder utilizar, né? O ozônio vem para trazer realmente isso, saúde para quem tá nadando ali na piscina. Legal. E hoje, quando você está pensando em tratamentos para a água, né? Então, por exemplo, para uma piscina, hoje você está pensando em ozônio, aí tem um tratamento de cloro, tem outros tipos de tratamentos que vocês concorrem ou que vocês trabalham em conjunto ou não? Como que funciona? Legal. A gente fala que o ozônio é meio que coringa. Ele funciona com qualquer tratamento. Que legal. E o que ele vai fazer é justamente isso, trazer saúde para sua piscina. Perfeito. Então, quando a gente tem o tratamento convencional com cloro, e o tratamento convencional com cloro, ele subdivide em vários tipos, né? Você tem o tratamento convencional com cloro, onde você vai dosar o cloro manualmente. Perfeito. Você tem os dosadores, né? Ou flutuador de cloro, dosador de cloro por pastilha, que vai na casa de máquinas. Você tem o gerador de cloro por sal. Tem várias tecnologias para você fazer a dosagem do cloro de forma mais automatizada, de forma mais controlada. Mas que no fundo é um tratamento com cloro. Legal. Então, com o ozônio vai funcionar perfeito, seja com um dosador de cloro, com flutuador, dosando cloro manual, gerador de cloro por sal, qualquer jeito o ozônio vai fazer a função dele de ter uma água mais saudável. E aí você tem outros tratamentos alternativos, que são bem menos comuns, né? Mas uma vez ou outra aparecem aí, que é, por exemplo, UV, ionizador. E esses tratamentos também fazem, por exemplo, o UV. O UV ele funciona a partir da luz ultravioleta. Então, é uma luz que vai entrar em contato com os micro-organismos e não vai oxidar, vai eliminar esses micro-organismos, vai matar esses micro-organismos. Na cabeça do leigo aqui comum, vai incinerar os micro-organismos. Por meio da luz UV. Qual que é a questão do UV? Primeiro, ele não vai eliminar a carga orgânica que eu falei lá atrás, que é o suor, a urina, o protetor solar, todo esse tipo de coisa. Ele não vai eliminar, porque ele só mata as coisas, mas isso aqui, ó, o suor. O suor não é algo vivo, ele vai continuar presente na água. Legal. Então você não consegue ter um tratamento UV só com UV. Perfeito. Você vai precisar de alguma coisa complementar. E ele também não vai eliminar os subprodutos do cloro, que vai causar os desconfortos. Então você ainda precisa ter o ozônio ali para deixar a água mais saudável. Perfeito. O ionizador é parecido. O ionizador, ele faz o tratamento, a gente associa ele muito a um algicida. Ele vai fazer o tratamento, ele vai eliminar muito bem as algas, que normalmente aparecem na piscina esverdeada, né? Sim. Na parede ali, é por conta de algas. O ionizador faz esse papel muito bem de eliminar as algas. Legal. Só que ele também não faz um papel muito bom de eliminar outros tipos de micro-organismo e nem de tirar as cargas orgânicas, que é o protetor solar, a urina, o suor. Então, você ainda vai precisar do ozônio para deixar a água mais saudável. Então, assim, você tem essas outras tecnologias presentes, mas a melhor combinação que você consegue ter mesmo em relação de custo-benefício vai ser um tratamento com ozônio suplementado pelo cloro. Putz, onde o cloro protege a piscina enquanto o ozônio não passa novamente. Legal, que bacana. O ozônio é uma ferramenta bem interessante, principalmente por causa disso, né? Como tratamento, porque ela consegue se acoplar junto com outra, né? Exato. E talvez na principal, que é o cloro, e ele vai reduzir bastante a geração de cloro. Bem legal isso. Assim, na minha cabeça, eu tinha uma ideia completamente diferente, né? Que legal, bem interessante. Quando a gente tá falando também do ozônio, uma dúvida que surge muito, veio muita pergunta aqui, eu acabei juntando as perguntas, que o pessoal sempre fica aqui na dúvida, ó. Mas, poxa, ele consegue combater bactérias? E tem gente que perguntou de vírus, tem gente que perguntou sobre substâncias químicas, né? Então já fica as três aqui, ele consegue combater? Legal. Sim, e foi mais ou menos o que a gente estava falando. A gente normalmente separa na piscina em dois grandes grupos de contaminantes. Microscópicos, assim, né? Contaminantes que a gente não consegue ver. Você tem de um lado os micro-organismos, que são as coisas vivas, e do outro lado o que a gente chama de carga orgânica,
que são coisas não vivas, mas que também são contaminantes. Então, desse lado aqui nos micro-organismos, você tem os vírus, você tem as bactérias, tem os fungos. Legal. Desse lado aqui, você vai ter o suor, a urina, um protetor, um bronzeador. Perfeito. Qualquer tipo de óleo que você tem ali. Sim. Então, são contaminantes que não são vivos, mas são o que a gente chama de carga orgânica, porque eles são orgânicos. Então, todos esses tipos de contaminantes, eles são orgânicos. E essas duas coisas, o ozônio vai oxidar, o ozônio vai eliminar. Legal. Tanto as partes vivas, a bactéria, o vírus, o fungo, quanto as partes não vivas, que são esses outros compostos aí que você pode ter presente na piscina. Pô, que legal. E aí, até quando você fala isso, eu penso normalmente sempre, às vezes em piscinas de clube, por exemplo, né? Que todo mundo tá com protetor solar e tal. Exato. E dá uma loucura, assim, você pensar. E assim, existe um tipo de aplicação que é mais comum, como por exemplo, é mais piscina residencial, ou é mais, né, piscina coletiva, tal, ou não, realmente funciona para tudo? Conta um pouco pra gente hoje como que vende, né, e qual que é o mercado que mais vocês atuam? Tá. Só pegando o gancho no que você falou antes das piscinas de uso coletivo, você vai ter nas academias, nos clubes, essa questão do protetor e tudo mais. Por isso que o pessoal recomenda sempre tomar uma ducha antes, né? Você toma a ducha antes porque você vai tirar um suor, você vai tirar o protetor que tá já no corpo, o excesso pelo menos, né? Entendi. E você leva menos carga orgânica pra piscina. Então Perfeito. quando você fala de uma piscina que tem 100 pessoas entrando Sim. por hora, né? Se as 100 pessoas estão entrando suadas, com protetor solar, com bronzeador, isso aí não tem infiltração, não tem ozônio, não tem cloro que dê conta de tratar isso aí. Entendi. Então, por isso que eles sempre recomendam você tomar uma ducha antes de entrar, né? Falando do ozônio para diferentes tipos de piscina, a gente separa em 3 grupos de piscina, que são as piscinas residenciais, familiares, as piscinas de uso semi-coletivo, perfeito, que é basicamente condomínio, onde você vai ter uma piscina que você vai ter um fluxo maior de pessoas, mas assim, é usado bem esporadicamente, legal, não tem um fluxo realmente grande, e as piscinas de uso coletivo, que daí aqui você tem a academia, o clube, que são as piscinas que 500, 600, 700 pessoas passando nelas, suando, né, porque estão fazendo exercício, né, estão realmente fazendo uma aula de natação, ou uma aula de hidroginástica, então você tem um fluxo de pessoas, uma carga orgânica muito maior, e normalmente são piscinas muito maiores. Né? Perfeito. Então você tem esses 3 tipos de piscina, e a Panozon tem soluções para esses 3 tipos de piscina. São 3 linhas separadas, né? A gente tem o Blue Star para piscinas residenciais, a gente tem o Panozon Condomínio para piscinas de uso semi-coletivo, que se resume no condomínio, basicamente, hotel. E a linha Spider, que é voltada para piscinas de uso coletivo, que são essas piscinas de uso... Daí o equipamento, assim, é um equipamento bem maior, é um equipamento que vai ter vários outros acessórios acoplados a ele, porque você tem que ter uma geração de ozônio muito maior, com alguns mecanismos a mais, como você está falando de geração de ozônio em alta quantidade, questão de segurança acaba ficando... sendo importante, então você tem sensor de geração de ozônio, você tem sensor de temperatura para garantir que o gerador de ozônio não está sobreaquecendo, coisas que no equipamento residencial você não vai ter esse tipo de problema, então é um equipamento muito mais simples, onde você compra, a instalação é feita de forma bem simples lá. Inclusive, tipo, até uma dúvida que eu tenho, mas de uma maneira geral, hoje vocês estão em todos os segmentos, ou seja, você consegue atender a piscina, seja residencial, semi-coletivo, ou até as grandes piscinas aí de um clube, por exemplo, né? Exato. Isso é legal, muito Qualquer bom. piscina, inclusive quando a gente fala de academias e clube, principalmente academias de piscinas de uso coletivo, a academia que tem ozônio, vende isso como um diferencial na região dela. Porque quando você tem uma piscina tratada com ozônio, acabei não comentando, mas os subprodutos do cloro, chama cloramina, esse subproduto que é gerado pelo cloro. As cloraminas que são responsáveis por causar os desconfortos, que a gente estava comentando. Pele ressecada, cabelo ressecado, ardência nos olhos. E um desses desconfortos é a questão de quem tem rinite, asma, alergias respiratórias, atacam por conta das cloraminas. Olha só. Então, quem tem rinite, por exemplo, vai nadar numa piscina, na hora que sai, ataca a rinite. Quem tem asma, o médico recomenda nadar numa piscina porque você vai fortalecer o pulmão. Perfeito. Mas você nada numa piscina com cloro, vai atacar a sua asma. Então fica Sim. Então, muito embora não seja um tratamento para isso, mas é uma coisa que evita o problema, na verdade. Exato. Né? Ou seja, se você vai numa piscina com cloro, tudo bem, você está fazendo atividade física, mas você vai atacar um problema que você já tem, seja uma rinite, uma sinusite. E a de ozônio não tem esse problema. Exato. Então a gente tem academias que trabalham com ozônio, né? Trabalham com a Panozon.
E aí, na região dela, ela vende isso como uma forma de trazer mais alunos, Sim. trazer mais alunos, porque você consegue pegar uma parcela da Sim. população que não é atingida hoje, que são as pessoas que querem fazer natação, precisam fazer natação, ou hidroginástica, algum esporte relacionado com a piscina, mas não podem porque a rinite hoje, se eu não me engano, é coisa assim, mais de 1/4 da população tem rinite. Então Olha você só. tem uma parcela grande da população que acaba Interessante, né? não nadando numa piscina Sim. ou evitando de nadar numa piscina, porque vai acabar atacando Sim, a vai ter um rinite, monte de né? consequência Vai ter depois de fazer atividade consequências. física, né? Exato. Que legal isso. E a hora muito que você interessante. coloca a piscina tratada com ozônio, a academia consegue vender. Ela, ó, a gente tem aqui, Sim. você pode fazer sua aula de natação, você pode fortalecer Sim. o pulmão, nos casos que precisa disso, né? Sem se preocupar com... Isso é um fator interessante, que para academia, por exemplo, é um ponto que ela não só consegue vender mais, porque vão ter mais pessoas que não só estão interessadas, mas podem ir na academia, né? Uhum. Quem tem rinite não vai querer ir numa academia normal ali, que uma piscina só com cloro. Mas o principal ponto é que você pode até levar os preços, porque é um diferencial competitivo, né? Exato. Ou seja, você tem praticamente a piscina com ozônio é como se fosse uma grife hoje em dia, né? Exato. Legal. Você consegue, algo exclusivo, é um diferencial seu com seus concorrentes da região. Então, Legal. realmente é algo que a gente procura falar isso para as academias. Ó, você pode ter algo que você vai se diferenciar, porque é isso, é saúde. O que o ozônio, o que o gerador de ozônio que a Panozon traz é questão de saúde. Você vai ter na academia, no clube, no hotel, na sua casa, na sua chácara, onde for, uma piscina com mais saúde para você, para sua família, para seus alunos, para quem vai estar nadando. Então, Que top. esse que é o objetivo dos nossos legal. equipamentos de piscina. E de uma maneira geral, quando a gente fala, só tô vendo benefício, né? Sim. Mas a gente vê muitas piscinas que não tem ozônio, né? Sim. Isso eu tenho certeza, porque eu frequento academia, clube, tem piscina do prédio e tal, a gente vê que não tem ozônio. E assim, por que não tem? É difícil instalar? É muito caro? Qual é o problema que tem muitas piscinas que ainda não tem esse tipo de tratamento? Sim. Primeiro que isso, é muito desconhecido. A gente tá 22 anos no mercado, mas é o que você falou, ainda é novidade. Perfeito. A gente vai nas feiras, tem feira a cada 2 anos no nosso setor, tem outras feiras que a gente participa nacionais, onde a gente tá lá com o nosso stand. Todo mundo não, mas 90% das pessoas que passam pelo stand falam, nossa, ozônio? O que é isso? Tratamento de água? Conheço o ozônio da camada de ozônio. Sim. Agora talvez a ozonioterapia, mas o que é um tratamento de água com ozônio? Isso aí é muita novidade ainda, mesmo a gente estando há 22 anos no mercado. Então, tem esse primeiro fator. Bastante gente não conhece ainda. Tá. Questão do fator preço, assim, é um equipamento que você vai ter que adquirir, né? Então, é um gerador de ozônio, você vai ter que... não é um preço um pouco mais elevado que um balde de cloro, né? Com certeza. Mas é um investimento único. Sim. Então, teoricamente, você faz a compra ali, a gente tem geradores de ozônio com mais de 10 anos de uso, Olha que legal. onde você fazendo a manutenção preventiva, cuidando dele certinho, você consegue manter ele funcionando. Perfeito. O que a gente fala de manutenção preventiva, basicamente, é a troca da mangueirinha que vai conectar o gerador de ozônio à tubulação. Essa mangueirinha, ela tem que ser trocada anualmente, porque o ozônio começa a oxidar ela. Ah, entendi. E aí ela vai esfarelando, vai ficando mais frágil. E aí você tem que trocar essa mangueira uma vez por ano, mais ou menos. Ou seja, a manutenção preventiva ainda é bem simples, né? Sim, é coisa de, assim, uma vez por ano, um gasto que você vai ter de 100 e pouquinhos reais, 130 reais, mais ou menos. Que legal. E aí, em contrapartida, também você economiza bastante ali em cloro e você ainda oferece uma piscina bem melhor aí para os usuários. Bem mais saudável, né? exato. Que legal. Então... Agora, tem um ponto importante aqui que é, muitas vezes você está falando, bom, é um equipamento ali, dependendo do lugar, né? É um equipamento menor ou maior, e às vezes a piscina ou a casa de máquina não foi feita pensando nisso. Sim. Né? Então, imagino que hoje, estou fazendo um prédio. Vamos fazer uma casa de máquina para conseguir comportar ali, ou uma casa para comportar o ozônio. Sim. Mas quando não é feito, é fácil de fazer essa implementação, né? Tipo, é simples de conseguir adicionar o ozônio? É muito grande? Como que é a estruturação disso? Quando a gente fala de piscinas de uso coletivo, semicoletivo, a casa de máquinas tem que ser um pouco maior para comportar, porque realmente são geradores maiores. Para piscinas residenciais, piscinas familiares, o equipamento é bem pequeno. Eu tenho ele aqui no caso. Ah, tá. Legal. Inclusive, que é uma das dúvidas do pessoal. O pessoal pergunta assim, para o projeto residencial, qual que é o equipamento recomendado, né? Sim. Esse aqui é o Blue Star, que é o gerador de ozônio para piscinas residenciais. Legal. Então, a gente tem esse modelo e tem um modelo que é o Blue Star Fit, que é um menorzinho, próprio para piscinas, normalmente piscinas de fibra, que você vai ter uma casa de máquina bem apertada.
Então aí você consegue colocar o Blue Star Fit, que é menorzinho. Mas o legal é o mesmo é que equipamento, mas é um equipamento bem compacto, se É for bem ver, né? compacto. Porque, por exemplo, vamos pegar esse copo aqui, ó. comparando com o copo... ele tem... Eu não sei a medida exata, Ó, mas uns deve ter 3 copos, assim, se for ver, né? Mais Mais ou menos. 40, 50 centímetros de altura. É bem compacto mesmo, hein? Imagino que depois no site da Merit você consiga Sim, ver as informações tem certinho as lá. informações ali já. Mas o Blue Star, ele vai lá na casa de máquinas, né? Legal. É o que eu falei da mangueirinha. Aqui embaixo você vai sair uma mangueirinha que vai ser conectada na tubulação. Então essa mangueirinha que tem que ser trocada anualmente. Mas esse é o equipamento. Então, Sim. assim, para casas de máquinas, boa parte das casas de máquinas comporta esse equipamento. Perfeito. Para as casas de máquinas que não comportam, a gente consegue, o cliente consegue fazer uma adaptação, né? Ele vai faz uma casinha secundária só para colocar o gerador. Entendi. Ele só tem que estar protegido do tempo, não Legal. pode deixar ele aberto no tempo. Então põe uma caixinha separada Uma para ele proteçãozinha, né? e vem a mangueirinha que vai lá para dentro da casa de máquinas. Então, assim, Legal. dá para fazer adaptações para colocar ele. E para casas de máquinas muito pequenas, a gente tem também a opção do Blue Star Fit, que é um menorzinho, não trouxe aqui, mas é o equivalente a ele numa versão enxuta. Legal. Para caber nas casas de máquinas pequenininhas. Mas, ou seja, acho que para a grande maioria das casas de máquinas, achar um espaçozinho para colocar isso não é um problema, porque não é uma coisa tão grande. Exato. Se você for comparar, é muito menor que uma televisão. Exato. Olha. Com certeza, Putz, Com legal. certeza. Aí é isso aqui, mais a mangueirinha, e aí aonde você injeta lá na tubulação, que a gente chama de conjunto Venturi. Tá. É uma peça que chama injetor Venturi, que é uma pecinha branca que vai junto. Legal. E essa pecinha branca é o que vai sugar o ozônio para dentro da tubulação. Perfeito. Então você tem que ter espaço na tubulação só para serrar a tubulação e encaixar essa peça também. Maravilha. Que a peça, o injetor Venturi, tem em torno de 15 centímetros, mas o conjunto Venturi que a gente vende já ele completo para instalar, ele vai ter 36 centímetros de comprimento. Então, que legal. Normalmente vai caber numa casa de máquinas, Sim, mas perfeito. Nem sempre. Aí você tem que fazer as adaptações ou a gente consegue instalar o tipo A, que é esse que eu falei, mas você tem o tipo B e o tipo C, que é a instalação própria para casa de máquina bem pequena. Ah, legal. Aí você consegue adaptar a instalação para justamente caber. Que bacana, interessante. E aí, quando a gente tá falando aqui, a gente falou de residencial. Posso deixar aqui, né? Pode deixar também, não tem assim, problema. Dá pra encostar? Dá pra encostar. Esse é o residencial. E aí também tem o quê? Vamos ver se ele não escorrega, né? Vamos ver. Acho que vai. Aê, foi. Talvez daqui a pouco ele escorrega e dá um susto, né? Mas também tem as para usos comerciais, né? Ou seja, Exato. talvez o semi-comercial, o prédio ou até o clube, né? E aí já é bem maior, né? Bem maior. Aí, quer dizer, depende também. Você Sim. consegue, para piscinas de uso semi-coletivo, que normalmente você vai colocar o Panozon Condomínio, o Panozon Condomínio é bem próximo de tamanho desse equipamento. Entendi. Olha Que só. a linha Spider, que é uma linha bem maior e bem mais complexa, Tá. porque daí a gente tá falando de um fluxo bem mais intenso de pessoas, volumes de água, às vezes é 500 mil litros, 600 mil litros, 1 milhão de litros, 2 milhões de litros. Tá. Então são equipamentos bem maiores, assim, Sim. como se fosse essa televisão mesmo, mas virada em pé. Perfeito. E alguns apetrechos que você vai ter em volta dele. Ou seja, da piscina residencial, né, da casa, para uma piscina de prédio, a diferença talvez não seja tão grande. A diferença principal é para quando você está fazendo um uso comercial coletivo maior, né? De tamanho, sim. Tá. De espaço disponível na casa de máquina, sim. Puta, que legal. Não tinha essa percepção. Bem interessante, né? E é um acampamento muito compacto, assim, se você for ver. Eu não imaginava que era tão compacto. Então, assim, provavelmente é muito fácil a instalação. No sentido de... Poxa, é difícil você ter um lugar que você não tem um espaçozinho para colocar isso, né? Exato, A instalação é ele na parede, vai vir a mangueira e o conjunto Venturi, onde você tem que fazer só cortar serra a tubulação e vai colar o conjunto Venturi. E ele aqui é onde vai fazer toda a geração de ozônio. Então ele pega o gás oxigênio do ambiente. Legal. A célula aqui, tem uma célula geradora de ozônio aqui dentro, que vai transformar esse oxigênio em ozônio. Tá. E aqui embaixo você tem essa mangueirinha com o injetor Venturi na tubulação. O injetor Venturi suga o ar, que vai sugar o ozônio daqui de dentro. E aí o ozônio é injetado dentro da água. Esse gás, né, o ozônio, vai ser injetado na água, faz o tratamento, volta a ser oxigênio novamente. Legal, que bacana, bem interessante. E aqui a gente também tem muita pergunta que o pessoal manda pra gente sobre, principalmente, os riscos, assim, né? O pessoal fica com medo, fica assim, é muito bom pra ser verdade o negócio, né? Então o pessoal questiona, poxa, por que não é bom? Tem uma série de coisas, vai evitar, né? O cloro, que tem aquele série de consequências, ou seja, vai evitar um problema de rinite, por exemplo, que a gente tinha falado, né? Mas existe algum risco, existe algum problema no ozônio ou não? Ou por ser natural é um negócio que realmente não ocasiona nada? De riscos que a gente fala, assim, o equipamento residencial é zero risco. Ele funciona o que a gente chama de pressão negativa. Tá. Ou seja, o injetor Venturi, aquela pecinha branca que eu comentei, a hora que passa água por ele, ele gera uma pressão negativa e ele vai sugar o ar.
Então ele só gera ozônio a hora que está sugando o ar na tubulação. Legal. Então ele só vai gerar ozônio a hora que tiver essa sucção. Ou seja, não tem como vazar ozônio nos equipamentos residenciais. Ele só vai ser gerado e vai ser injetado direto na tubulação. Perfeito. A hora que tem água passando. Então é realmente 100% seguro. Legal. Quando a gente fala da linha Spider ou de piscinas de uso coletivo, você tem equipamentos que são de grande porte e aí, normalmente você vai precisar de alguns apetrechos a mais, porque pode envolver alguns riscos. Então a gente tem que ter um sensor de temperatura para garantir que não vai ter sobreaquecimento do equipamento. Perfeito. Isso afeta a geração de ozônio. Você vai ter um sensor de geração de ozônio, um sensor de ozônio no ambiente para saber se está... se pode ter um vazamento. Tá tendo vazamento, né? Alguma coisa Legal. assim. E aí você vai ter outros... Você tem, por exemplo, uma coisa que chama tanque de contato, onde você aumenta o tempo de contato do ozônio. Um destruidor de ozônio, onde você vai destruir esse ozônio residual em oxigênio. Entendi. Coisa que você não precisa no residencial, porque no residencial, Legal. Como é uma quantidade bem menor gerada, e é por pressão negativa, você não tem riscos associados com ele. Que bacana, legal. Então, ou seja, se você é um ambiente mais comercial, com mais gente, que aí você tem alguns riscos, mas os riscos, na verdade, eles são todos mensurados ali. Exato. E basicamente, né, prevenidos Sim, com o próprio equipamento que você vende. O próprio equipamento faz os riscos associados a ele, a gente já tem mecanismos de proteção, justamente para não ter alguma eventualidade, alguma causalidade ali. Ou seja, então isso não é algo que a gente tem que comprar por fora, né? Por exemplo, entrou no site da América, você tem a Panozon ali, você já consegue identificar o produto e ele já vem com todos os recursos necessários, né? Exato. Putz, que bacana, né? Léo, aqui tem um ponto super importante que, assim, muita gente mandou pergunta. E as perguntas, às vezes, são perguntas de temas diferentes, né? Eu tentei juntar as principais, mas eu acho que é legal responder essas perguntas, porque são dúvidas muito comuns, assim, que a gente vê. Em alguns casos, até peguei as dúvidas dos próprios usuários, vou até citar o nome aqui depois para agradecer o pessoal que mandou, né? Uhum. Mas aí eu queria te fazer algumas perguntas para você ajudar os nossos usuários no dia a dia. Sim. Um que é o Ademércio, ele perguntou assim, ó, quais são as características da água após o tratamento? Como percebemos que o aparelho está realmente funcionando? Olha só. Isto é, como medimos o ozônio na água tratada e como medimos o cloro? Olha só, interessante. Ele tá com três dúvidas aqui numa só, né? E vamos por partes, né? Acho que o primeiro é, quais são as características da água após o tratamento? Legal. O principal que você vai perceber numa água que é tratada com ozônio é realmente a hora que você entra nela. Então, é algo muito mais sensorial. Você não vai necessariamente ver... você pode ver uma diferença de uma água mais cristalina, etc. Mas isso envolve vários outros parâmetros também. Perfeito. Então, não é só o ozônio que vai garantir uma água cristalina. Quando a gente fala de lagos ornamentais, por exemplo, e aquários, que a gente tem essa aplicação também, é muito mais perceptível a diferença de cor. Então, você pega um antes e um depois de um aquário, você vê a areia, ou de um lago, você vê a areia embaixo. Antes é uma areia meio amarelada, assim. Depois, 2 dias depois de ozônio, já tá azulzinho, assim, ó. Já estava cristalina a água, mas fica mais cristalina ainda. Que legal. Então, no lago é muito perceptível essa parte visual. Na piscina, você vai ver mais essa parte sensorial mesmo. Então, a questão de você vai sair da piscina, não vai ter pele ressecada, mulher, ou quem tem cabelo mais longo, ou quem tem cabelo descolorido, não vai ter aquele amarelo gema. Perfeito. Não vai ressecar o cabelo, não vai ressecar a pele, não vai ter ardência nos olhos quando você afunda, né, e abre o olho embaixo da água. Isso é bem interessante, né? Você tem uma água muito mais natural. Para quem tem rinite, tem a percepção também de que você vai nadar numa água realmente que nem se fosse um riacho, uma cachoeira. Então, é algo muito mais sensorial a percepção que você vai ter de uma água tratada com ozônio. Perfeito. E aí, ó, a próxima que ele perguntou assim, mas como percebemos que o aparelho está realmente funcionando, né? Aí ele até colocou, isto é, como medimos o ozônio na água? Tem como medir o ozônio na água? Não sei. Legal. Como a gente sabe se o equipamento está funcionando? Então, ano passado, em 2022, a gente lançou o Blue Star, essa nova linha. Antes era uma outra linha. E essa linha conta com um sensor de geração de ozônio. Legal. Então, aqui o Blue Star ele tem esse LED indicador aqui, onde ele vai estar verde. A partir do momento que a geração de ozônio está abaixo do mínimo do recomendado, esse LED vira vermelho. Então, você tem um sensor aqui interno que vai garantir que você está tendo geração de ozônio. Perfeito. E se tiver algum problema, ele vai indicar para você. Então, esse é o principal indicativo de que está gerando ozônio ou não. Você tem alguns outros indicativos no equipamento para saber se o equipamento está corretamente instalado.
e está fazendo a injeção correta. Perfeito. Mas é mais uma questão da assistência técnica. Se o cliente tem algum problema na parte de instalação, a gente auxilia vendo esses outros parâmetros. Legal. Mas para saber se está gerando ozônio, você vai ter o sensor de geração de ozônio Ou aqui seja, no basicamente visor. é olhar o sensor e ver o que está falando ali. Se tiver vermelhinho, Exato. tem algum problema e aí ele tem que ser resolvido, né? Exato, aí aciona a assistência técnica que a gente vai ver. Às vezes é alguma coisa que dá para resolver em campo, às vezes é alguma coisa que tem que mandar para assistência técnica resolver mesmo. Que legal. E aí a segunda pergunta dele, que se dá para mensurar o ozônio na água, se né? dá para medir o ozônio. A medição do ozônio é bem difícil, Tá. porque hoje a gente não tem métodos fáceis de medir o ozônio. A maneira mais simples de medir o ozônio, comercialmente falando, é utilizando uma outra medida, um outro parâmetro que chama ORP. Tá. O ORP é o potencial de oxirredução da água. Ou seja, quanto mais alto o ORP, quer dizer que a água tem um potencial maior de oxirredução, tem um potencial maior de garantir que os micro-organismos não vão sobreviver nessa água, vai ser oxidado. Perfeito. Então a gente fala assim de uma água com 500, 600, 700 milivolts, que é a medida do ORP. Sim. É uma água que você está protegido em relação a micro-organismos. Legal. E aí o ozônio é um oxidante. Uhum. Ou seja, o que ele vai fazer a hora que você injeta ozônio é aumentar o ORP da água. Então você consegue medir de forma indireta pelo ORP da água. Por exemplo, você coloca no bocal de retorno onde a tubulação, né, o Blue Star está lá na casa de máquinas, injeta e a tubulação volta para a piscina. Perfeito. Se você mede o RP logo no bocal de retorno e compara com o RP do outro lado da piscina, você vai ver no ozônio, por exemplo, quando você tem ozônio na piscina lá no bocal de retorno, você vai ver um RP muito mais alto do que do outro lado da piscina. Perfeito. Então essa é uma medição indireta que algumas pessoas conseguem fazer, mas ainda é mais técnico. Sim. Né? Ou seja, é mais difícil mensurar o ozônio. É difícil, Se você realmente precisa, aí tem que pegar e fazer uma mensuração bem mais técnica, porque ele é bem mais complexo do que, por exemplo, medir o pH da água. Exato. A pessoa vai colocar uma fitinha Exato. e tá resolvido, né? Aí o que você. E aí tem o mais técnico ainda, que são as medições realmente de químicos, né? Que você tem as medições de bancada, vamos chamar assim. Sim, sim. Que aí você precisa ter apetrechos mesmo de química para fazer essas análises, que por exemplo, você vai fazer uma titulação para ver quanto de ozônio está sendo gerado, etc. Mas é realmente muito mais complexo. Para a pessoa no dia a dia, para os consumidores no dia a dia, nunca vão fazer isso. Por isso que a gente colocou esse sensor de geração de ozônio, para você saber de uma maneira visual, simples, rápida, se está funcionando, não está funcionando, está com problema, como que está a geração de ozônio. Ou seja, no dia a dia, a melhor maneira de conseguir mensurar isso é olhar o próprio sensorzinho do equipamento. Exato. Legal. E a qualidade da água, se a sua piscina vem num histórico de 6 meses, tudo certinho, tô colocando tantos gramas de cloro por semana, o ozônio fica ligado tantas horas por dia, tá mantendo. Aí, de repente, para. Do nada, né? Tá ficando alguma verde, coisa errada. tá dando algum problema. Se todos os restos você tá mantendo igual, não teve uma festa no dia anterior, não teve alguma contaminação, tipo folha, etc. Aí pode ser alguma coisa no ozônio também. Sim, sempre dá uma chegada legal. E você falou uma coisa interessante. Você falou, fica ligado tantas horas por dia. Como funciona o equipamento? O equipamento você precisa ligar e desligar? Ele é automatizado? Como funciona isso? O ozônio ele vai instalado lá na casa de máquinas. Tá. E ele vai funcionar junto com a filtração. Então, Legal. quando você tem, né, numa casa de máquinas normal, você vai ter a bomba com um pré-filtro. Legal. Que vai puxar essa água, né, para a casa de máquinas. Passou pela bomba, vai passar por um filtro. O filtro de areia, né, aquele convencional, sim. onde o filtro vai filtrar a água, vai tirar os contaminantes sólidos da água, basicamente. Então, vai tirar o inseto, o cabelo, etc. Essas coisas que são sólidas, ali tudo mesmo, que aparece, né? que você consegue ver, basicamente. E aí o ozônio vai depois do filtro de areia. Legal. Então ele vai instalar depois do filtro de areia na tubulação de retorno. Ou seja, só faz sentido ele funcionar a hora que você tem água passando na tubulação. Perfeito. Ou seja, só faz sentido ele funcionar quando a bomba está ligada. Tá. Então perfeito. O ozônio, o Panozon, ele vai ligado junto com a bomba. A gente recomenda, inclusive, fazer a instalação na mesma tomada da bomba, porque daí Legal. ele só liga quando a bomba liga. Normalmente Perfeito. você vai ter um timer na bomba, né? Algumas pessoas trabalham com eles manuais, mas você vai ter normalmente uma bomba, um timer ali para acionar a bomba Legal. diariamente, né? Então ele vai acionar junto com a bomba e aí a hora que passa a água, vai injetar o ozônio. Legal. A gente dimensiona pensando no tempo de filtragem recomendado pela BNT. Então, Perfeito. a gente não tem nenhuma lei que obriga quanto você vai filtrar a sua piscina residencial, mas a gente tem a ABNT, que vai dizer o que ela recomenda, né? O recomendado de filtragem por dia para uma piscina residencial, Legal. de tanto de profundidade,
ou mais ou menos. É uma piscina de uso coletivo, com tanto de profundidade, e ela vai falar quantas horas você tem que filtrar. Legal. Então, a gente dimensiona o ozônio pensando já no dimensionamento feito pela BNT. Legal. Então, a gente segue a BNT nesse sentido. E, basicamente, o equipamento vai trabalhar na medida que a bomba trabalhar. Na medida que a bomba trabalha, perfeito, ele vai ligar junto e vai injetar o ozônio junto com a bomba. Legal. E uma piscina maior vai trabalhar, a bomba vai trabalhar mais e o ozônio trabalha mais. Exato. Uma menor, mesma coisa, uma piscina de uso coletivo, muitas vezes tem que rodar 24 horas por dia. Perfeito. O ozônio vai injetar 24 horas por dia. Legal. Então, isso também é levado em conta quando você vai dimensionar um equipamento. Bacana, legal. Ó, a Eliane também mandou uma dúvida interessante, ó. Você falou da piscina comercial, né? Ela falou assim, ó, serve para piscina coletiva, mas a minha tem 60 mil litros de água. Então, a piscina é grande. Ela tá na dúvida se realmente serve para a piscina dela, né? Serve. Para 60 mil litros também, cara, né? Cara, a gente tem, na verdade, tem piscinas de 2 milhões de litros com tratamento. Então, assim, hoje eu não sei dizer qual que é a maior piscina que a gente tem documentado com o Panozon, que a gente nem sabe todas as instalações que o pessoal usa, né? Mas assim, a gente tem piscinas muito grandes, nos milhões de litros, que são tratadas com ozônio Panozon, sem problema nenhum. A única questão é, você tem que fazer um dimensionamento correto do equipamento, porque o mais comum é, eu coloquei ozônio na minha piscina e não percebi, principalmente em academias e clubes, coloquei ozônio na minha piscina e não percebi diferença nenhuma. Aí, o mais provável que aconteceu é, você subdimensionou o equipamento. Você precisa de equipamento maior, porque às vezes uma piscina de 60 mil litros é muito menor do que uma piscina de 1 milhão de litros, mas é uma piscina que é usada 10 horas por dia para fisioterapia, para natação, para hidroginástica, 100 pessoas por hora passando na piscina, todos os dias da semana. Perfeito. Versus uma piscina de 1 milhão de litros de um clube, um resort que vai, sei lá, só no fim de semana até algum volume. Então, pode ser que seja o mesmo equipamento que você tem que pôr nessas duas piscinas. Legal. Dependendo da carga orgânica que é levada em cada uma delas. Sim, e um ponto importante que você falou, dimensionar. Ou seja, você consegue colocar o ozônio em praticamente qualquer piscina. O principal é o dimensionamento. E talvez um ponto importante que você tenha falado é que o dimensionamento não é só o tamanho da piscina, né? Mas é a utilização dessa piscina. Exato. E isso que eu acho que é um ponto relevante que às vezes provavelmente muita gente esquece aí no dia a dia. Mas aí sempre entrando em contato com a Merit, com a própria Panozon, você consegue indicar e ter as recomendações, né? Exato. Que bacana. Não é muito comum, mas é comum a gente pegar casos que chega na assistência técnica, uma academia, um clube com um volume de pessoas enorme passando por dia, aí o cara abre a assistência técnica e o equipamento não tá funcionando. Aí a gente pede foto ou número de série, aí é um Blue Star. Tá. Instalado residencial. Na academia. Perfeito. Um equipamentinho desse tamanho para uma academia de 300 mil litros com um monte de pessoa passando, aí não dá conta mesmo. Com certeza. Então, assim, para piscina residencial, o dimensionamento é por volume, porque a gente entende que você não tem uma variação de carga orgânica, vai ser sempre de sua família, no máximo um fim de semana que vai ter um churrasco, vai ter mais pessoas. Mas a partir do momento que você entra na parte de piscinas de uso coletivo ou semi-coletivo, aí tem que levar em conta volume da piscina, tempo de filtragem, porque isso influencia quanto tempo você vai ter o ozônio funcionando. Perfeito. E fluxo de pessoas, ou carga orgânica, mais genericamente falando. Então, uma piscina pode ter o mesmo tempo de filtragem e 100 mil litros, mas se é uma piscina que entra 10 pessoas na semana versus uma piscina que entra 100 pessoas por dia, vai ser um ozônio totalmente, um gerador de ozônio totalmente diferente em cada um dos casos. Então tem uma pergunta do Dalmo, ó. Como gerador de ozônio, preciso continuar a utilizar produtos como algicidas, clarificantes e cloro? Ele dispensa o uso de filtro de areia ou é um complemento? Ó, a gente até respondeu aqui na live, mas vamos responder pro Dalmo aqui de novo, né? Essa é uma pergunta muito boa. Eu posso, inclusive, depois falar um pouco sobre o tratamento como um todo da piscina. Pra dar uma pincelada geral, porque pode esclarecer várias perguntas relacionadas com isso. Legal. Mas especificamente do que ele falou. Preciso continuar usando algicida, clarificante, etc. Outros produtos químicos. Esses produtos químicos, normalmente, eles vão ser auxiliares. Se a sua piscina é tratada corretamente, bem feita, etc., você normalmente não vai precisar de um algicida, de um clarificante, de um decantador, etc. Perfeito. Você usa esses produtos normalmente para dar um tratamento de choque quando você perdeu um pouco o controle da piscina. Alguma coisa aconteceu. Você teve um churrasco com 50 pessoas no fim de semana e no dia seguinte a piscina tá desverdeada, esbranquiçada, alguma coisa assim, turva. Legal. Então, quando você perde um pouco o controle da piscina, porque é bem complexo tratar uma piscina. Tem muitos parâmetros, tem muitos fatores que influenciam como a água vai estar. A gente brinca que lá na Panozon a piscina é provavelmente o mercado mais difícil que a gente atua, porque o tratamento é muito complexo. Às vezes é muito mais fácil você tratar uma água de cidade
Olha só. uma estação de tratamento de água de uma cidade do que uma piscina, porque é muito mais controlado numa Perfeito. ETA do que numa piscina. Então, assim, respondendo mais objetivamente, você vai precisar usar esses produtos secundários se você tiver necessidade de fazer algum tratamento de choque, alguma coisa assim. No dia a dia, você não precisaria, nem com ozônio, nem sem ozônio, você precisaria desses Legal. compostos. E aí a outra pergunta, ele fala Quer da ver? filtração. Ele fala assim, e também dispensa o filtro de areia, é um Isso. complemento, né? E como a gente falou, né, o ozônio, o Panozon vai depois da filtração. Então você vai ter lá na casa de máquinas a bomba com o pré-filtro, que vai parar as partículas sólidas muito grandes, o filtro de areia, que vai parar as partículas sólidas pequenas, e o ozônio, que vai fazer o tratamento microscópico. Legal. Então, tudo que você vê, o ozônio não trata. O que o ozônio vai tratar depois disso tudo é urina, suor, protetor solar, bronzeador, bactéria, vírus, fungo. Então, tudo isso que passa e que vai passar pelo pré-filtro, pelo filtro, que não vai ser parado nesses equipamentos, vai parar, né? Parar, entre aspas, vai ser oxidado, o ozônio vai matar esses compostos. Legal, ou seja, eles trabalham em conjunto, isso que é importante, né? Trabalha em conjunto, o filtro vai trabalhar em conjunto. Legal, Exato. perfeito. O Lucas também mandou um aqui, ó. Tem que trocar a célula geradora de ozônio? Se sim, de quanto em quanto tempo? Legal. Não precisa. A célula geradora de ozônio, inclusive, o Panozon dá 5 anos de garantia na célula geradora de ozônio, Que legal. que é a pecinha que vai aqui dentro para fazer a geração do ozônio. É o coração do equipamento. É realmente a peça mais importante do equipamento, porque Legal. é o que vai transformar o oxigênio em ozônio. Você, em condições normais, não precisa trocar. Só vai precisar trocar se tem alguma coisa, tipo, tem um curto, tem um raio e aí queima o equipamento. Alguma coisa não normal não aconteceu, normal, né? aí pode queimar a célula, porque esse é um equipamento 100% eletrônico, elétrico. Ele vai funcionar, depende 100% de energia. Então, se tiver alguma outra questão assim, às vezes entra água dentro do equipamento. O Blue Star agora, ele é mais resistente a essa questão da água, mas ainda assim, se você tem entra água frequentemente dentro do equipamento, ou a casa de máquinas inunda, esse tipo de coisa, pode acabar danificando. Mas no dia a dia, assim, a célula não precisa ser trocada. Ou seja, para responder aqui acho que o principal ponto é, como manutenção preventiva, não se troca regularmente. Exato. Você vai se trocar se for alguma coisa corretiva, ou seja, deu algum problema, né? Caiu um raio, alguma coisa aconteceu, e aí você precisa trocar, normal, como qualquer coisa, né? De preventivo, o que a gente tem que trocar sempre, uma vez por ano, mais ou menos, é a mangueirinha que vai conectar o gerador de ozônio ao injetor Venturi que está na tubulação. Legal. Essa mangueirinha com o tempo resseca e precisa ser trocada. Perfeito, legal. Vamos lá para a próxima. O Carlos, ele colocou assim, ele opera em 110 ou 220? Tá. O Blue Star funciona só em 220 volts, a gente considera que a maior parte das casas de máquinas são em 220. Perfeito. Mas tem casas de máquinas que são em 110. Então, assim, nesse caso, você vai precisar daí de um inversor, né, que vai transformar a corrente em 220. E aí você coloca o inversor e conecta depois o Panozon. Mas ele em si é 220. Tá, e para os outros, semi-coletivo e coletivo, também é tudo... Também é tudo 220. Legal, fechou. Vamos lá, o Paulino queria saber o que acompanha o gerador. Kit de instalação, manual, mangueira, etc, né? Conta pra gente. Legal. Imagino que o manual tenha, né? Sim, vem manual. Pô, legal, né? Vem o manual, Então, vem o gerador de ozônio. Legal. Vem a mangueirinha que vai conectar e vem o conjunto Venturi. O conjunto Venturi é essa peça, que é o injetor Venturi, mais a tubulação ao redor, que a gente fala que é o bypass, que é só realmente para você serrar a tubulação e conectar e colar na tubulação isso aqui. Então, realmente o que vem na caixa, na embalagem, é o kit completo para colocar o gerador de ozônio funcionando. Então, é o Venturi, a mangueirinha e o gerador de ozônio, o manual. Legal. E vem não lembro como chama, um guiazinho para você colocar na parede para fazer para parafusar, é só para deixar reto e as buchinhas para você conectar, para facilitar a instalação, furar né? E colocar ele na parede. Que legal. Então, assim, realmente vem ele pronto para você fazer a instalação. E a instalação é simplesmente coloca ele na parede, corta a tubulação, coloca o conjunto Venturi e conecta os dois com a mangueirinha. Legal, bacana. Parece uma instalação relativamente simples, né? Pelo que eu tenho visto, né? Tem um vídeo no YouTube ensinando, inclusive, dá pra legal. gente... Vamos colocar o link aqui na descrição do vídeo, gente, tá? Legal. Legal, bacana. Vamos para a próxima aqui, ó. A Lili. Como esse equipamento tem como zerar o uso do cloro em piscina residencial? Eu tenho alergia ao cloro. Olha que interessante. A gente já até respondeu aqui, mas é legal. Vamos frisar para ela, porque ela tem alergia ao cloro. Olha Exato. Só.
Normalmente, quando a pessoa fala que tem alergia ao cloro, ela normalmente quer dizer que tem alergia às cloraminas, que é o Perfeito. subproduto do cloro que a gente comentou que causa os desconfortos. Tem pessoas que têm alergia ao cloro, mas isso é bem raro na população. Legal. Então, primeiro respondendo se ela... Como que ela chama? Aqui é Lili. Se a Lili quis dizer alergia às cloraminas, o que vai acontecer? A hora que você instala o Blue Star, você não vai ter mais as cloraminas. Primeiro porque o ozônio vai oxidar as cloraminas, Legal. vai eliminar as cloraminas geradas pelo cloro. E segundo que você vai reduzir muito o uso do cloro, então Legal. você não vai gerar tanta cloramina e as que são geradas são eliminadas pelo ozônio. Perfeito. Agora, não, sou realmente alérgico ao cloro ou quero eliminar o cloro por X motivos. Sim. Também é possível. A única questão é, como a gente comentou, o ozônio vai na casa de máquinas e ele volta a ser oxigênio muito rapidamente. O que é legal, porque é super ecologicamente correto. Sim. Super natural o tratamento. Mas você não tem ozônio num tanque, você não tem ozônio na piscina para proteger. Tá. Então, algum saneante você precisa usar. O mais comum, o mais barato, é o cloro. Uhum. Daí você mantém o residual ali. Mas tem outros saneantes registrados na Anvisa que você consegue utilizar. Entendi. Vão ser um pouco mais caros que o cloro. Mas hoje já tem no mercado alguns outros saneantes que você consegue Legal. utilizar ali para tratar junto com o ozônio. E aí você vai ter uma piscina 100% sem cloro, com as vantagens de ter uma piscina com ozônio também. Ou seja, de uma maneira geral, a probabilidade é que a Lili ela tenha, sei lá, uma rinite e ela desenvolva essa alergia, tipo, não especificamente ao cloro em si. Exato, mas né? ao subproduto do cloro, Exatamente. que são as cloraminas. Que aí não tem problema, por quê? Porque o ozônio ele vai matar isso e aí tá resolvido o problema dela. Perfeito. Se ela for esse 0,001% aí que tem problema efetivamente ao cloro, ela pode continuar utilizando o ozônio, é recomendado, mas aí ela teria que substituir o cloro, em teoria, por alguma substância paralela que já Exato. tem algumas aí no mercado, né? Aí é só pedir na Mérito ou em qualquer outro lugar por um saneante registrado na Anvisa, Fechou. ou um saneante que substitua o cloro. E aí hoje tem algumas opções no mercado Sim. que você consegue utilizar. Legal. Vai pagar um pouco mais caro que o cloro, porque Sim. é isso, né? É um substituto Sim. ali, mas você consegue fazer um tratamento legal juntando com o ozônio. Que legal, bacana. Vamos lá, próximo aqui do Sleu. Tem como ligar esse aparelho na casa de máquina existente? Sim, Opa, tem. sim. A única questão que você precisa é tubulação, espaço para serrar a tubulação e encaixar o injetor Venturi Perfeito. e um espaço para você colocar o gerador de ozônio. Legal. Se você não tiver espaço para o gerador de ozônio na casa de máquinas, tem muitos clientes que adaptam, fazem uma mini casinha de máquinas. Sim. Ou às vezes você compra aqueles, sabe, tipo aqueles painéis de eletricidade mesmo, de quadro de quadro força, elétrico, assim, né? de quadro elétrico, que seja IP, o mínimo recomendado para ser protegido da chuva. Perfeito. Aí você coloca ele, fecha ele nesse quadrinho e aí Legal. o pessoal coloca num canto ali que fica Legal. protegido. E aí você consegue, e aí puxa a mangueira para casa de máquinas. Ou Então, seja, no final, basicamente, o que você precisa é espaço. espaço, exato. É o único problema, ou seja, eu É. imagino que a pergunta dele seja, olha, já tenho uma piscina aqui, já tenho toda a instalação feita, tudo bonitinho. Não tem problema. E aí, pode instalar? A priori, belezinha, pode instalar tranquilamente. O problema é espaço, que você vai ter que ter um espaço ali. Exato. Ou seja, se não for na casa de máquina, é uma adaptaçõezinha, mas, Sim. ou seja, teoricamente é fácil, né? E se você ficar com alguma dúvida, não tiver certeza se cabe na sua casa de máquinas, você também pode falar com ou uma loja, com a Mérito, ou alguma loja de piscinas da sua região, para ver se tem... Se eles podem fazer uma visita e ver se Sim. vai caber, como funciona, porque Mas o cara que normalmente... tem um pouco mais de experiência pode responder isso, né? A loja consegue ter um pouco mais de experiência, vai conseguir Legal. saber se cabe, não cabe, vai precisar fazer uma adaptação, como que vai fazer a instalação ali. Fechou, né? Na dúvida, tira uma foto, manda no zap pra gente que a gente Exato, responde, né? Nada como o zap, né? Com Exato. o WhatsApp. Vamos lá, Robson também, ó. Qual a quantidade de ozônio gerado por hora? Pô, pergunta mais técnica, que ele tá Sim. curioso, né? Sim. Essa é uma pergunta relativamente comum Tá. e que a gente... É uma pergunta complicada, porque assim, quando a gente fala de geração em gramas por hora, normalmente a pessoa quer comparar com outros equipamentos que tem aí no mercado, Perfeito. principalmente no Mercado Livre. E na China, você Sim. consegue achar equipamentos milagrosos por preço de banana. Então, Perfeito. assim, primeiro, eu posso falar que esse equipamento gera 5 gramas por hora, 100 gramas por hora, 500 gramas por hora. A questão é, não tem o que a gente estava falando antes. Sim. Para você medir geração de ozônio, é muito complexo. Você tem que fazer Perfeito. titulação, você tem que ter todo um aparato químico. Não tem hoje uma maneira barata de você medir ozônio. Perfeito. Então, eu posso falar qualquer número aqui que E meio que tá valendo. Tipo, Tá ninguém vai valendo. conseguir checar. E não tem uma regulamentação hoje do mercado de geradores de ozônio para tratamento de água
aqui no Brasil para falar, para regulamentar isso e falar, puta, ó, esse anúncio aqui tá... vou denunciar. Não tem para quem se denunciar quando o anúncio tá falando uma geração de ozônio irreal. Sim. Então a gente prefere vender a solução. O Blue Star 1000 é para piscinas de até 25 mil litros residenciais. Então você pode colocar e a gente garante que vai tratar, que vai dar conta da sua piscina residencial. Legal. Quando a gente fala de geração de ozônio, você entra nessa zona de cinza, onde qualquer coisa que qualquer um fale, tem literalmente no Mercado Livre gerador de ozônio por R$100 que gera coisa milagrosa. Aí coloca na sua piscina para ver se vai mudar a qualidade da piscina. Não vai talvez mudar. esse seja o ponto mais importante. Não importa a quantidade que ele fale que vai gerar, o importante é você instalou e a sua piscina apareceu verde lá no dia seguinte, complicou. Exato. Não é? Então acho que esse é o ponto. Nada. Tem que ver se o equipamento funciona mesmo, né? E tem um outro fator que normalmente quem pergunta sobre geração em gramas por hora já tem um conhecimento um pouco mais avançado, tá provavelmente pesquisando sobre ozônio, mas tem um outro fator que é muito pouco falado no mundo do ozônio, que é extremamente importante, que é a injeção. Então, o injetor Venturi, que é a pecinha branca, hoje eu não trouxe aqui, mas é a pecinha branca que faz a injeção do ozônio, que vai puxar o ozônio para dentro da tubulação. Perfeito. O injetor Venturi é extremamente importante para a garantia de dissolução do ozônio na água. Então, quando você pega o gás e coloca na água, você só pegar e imagina, tipo, esse copo aqui, eu pego, viro aqui a mangueira e injeto o ozônio aqui. Esse ozônio não vai evaporar, né? Mas não vai diluir, não vai dissolver na água. Perfeito. Todo o ozônio vai ser perdido para o ambiente, para a atmosfera. Quando você fala de uma injeção adequada do ozônio, você está falando de aumentar a dissolução. Então, às vezes, tem um equipamento que gera um puta monte de ozônio, mas a injeção não é boa. Entendi. Então, na verdade, você comprou um equipamento que custou tipo R$10 mil, que é um puta equipamento forte, que vai ter uma geração muito alta de ozônio. Mas aí você não consegue dissolver ele na água, você tá basicamente só gerando ozônio e jogando na atmosfera, o que é até perigoso, porque você não quer respirar o ozônio. Ou seja, de uma maneira geral, o que a gente tá falando é que você pode até ter um equipamento que ele gera mais ozônio, mas ele é menos eficiente. Porque o que você quer é que o ozônio esteja na água e não vai pro ar. Precisa chegar na água, exato. Para chegar na água, o injetor Venturi da Panasonic é nosso, é fabricado por nós. Legal. É um molde nosso e tem toda uma engenharia, é absurdo, porque é só uma peça. Queria ter aqui pra mostrar, mas assim, é uma pecinha branca assim, que você não dá nada pra ela, parece só uma tubulação branca. Né? Mas se você olha dentro, você tem toda uma questão de engenharia mesmo, de como ela é desenhada por dentro, para garantir que ele gere essa pressão negativa que a gente comentou, para conseguir dissolver o ozônio corretamente na água. Então realmente... O injetor Venturi chega a ser quase mais complexo que o próprio gerador de ozônio. Que interessante. É realmente algo que é uma tecnologia que, assim, é só um pedaço de tubo, parece, né? Mas tem uma tecnologia embutida muito alta nele. E no nosso, especificamente, é algo que a gente fabrica, a gente testou, a gente validou esse injetor Venturi para garantir a melhor dissolução no mercado. Então, o mesmo injetor Venturi que a gente usa no Blue Star, em piscinas residenciais, é o injetor Venturi que a gente usa no Spider, para piscinas de uso coletivo. É o injetor Venturi que a gente usa em indústrias, é o injetor Venturi que a gente usa no agronegócio, para equipamentos enormes que vão tratar uma quantidade absurda de água. Que bacana. Então, ou seja, no final das contas, o mais importante é a solução, né? Exato. Não é só o gerador de ozônio. Então, você vende a solução correta para ele. É por isso que a gente acaba fugindo um pouco dessa pergunta, porque é uma pergunta que acaba... A gente vai falar, o nosso gera 5 gramas por hora. Aí você vai no Mercado Livre e acha um por R$200. Você fala, né? Mas aqui não a diferença é que os seus 5 gramas é mais eficiente que os outros por uma série de motivos. E provavelmente esses outros que dizem que geram tanto, provavelmente não geram. Mas você não consegue medir, ninguém consegue medir, então fica elas por elas e tá tudo certo. Né? Perfeito. Então, é complexo, isso aí é complicado. Fechou. Vamos para a próxima aqui, ó, do Alonso. Pode ficar ligado enquanto a piscina está sendo usada? Olha aí. Legal. Também é uma pergunta bem comum, que a gente recebe bastante. E a resposta é sim. Por quê? O ozônio vai ser gerado na casa de máquinas. Sim. E vai fazer o tratamento na tubulação da casa de máquinas. A hora que ele está voltando já para a piscina, ele já está voltando a ser oxigênio. Então, o gás ozônio faz o tratamento, volta a ser gás oxigênio e você não tem ozônio na piscina. Que é justamente aquela questão do porquê você precisa de um residual de cloro ou outro saneante. Perfeito. Porque você não vai ter residual de ozônio na piscina, ou seja, você não tem nenhum problema nadar em uma piscina que esteja fazendo o tratamento com ozônio no momento ali. Não tem problema nenhum. Perfeito, então de boa, né? De boa. Legal. Vamos lá, Marcelo também questionou aqui, ó. Olá,
Como é feita a manutenção e assistência técnica? Como é feita a instalação, se a célula tem que trocar e quanto tempo é isso? Olha que interessante, já fez várias perguntas aqui, Também, né? Vamos por partes aqui, vamos primeiro com a manutenção e com a assistência técnica. Manutenção e assistência técnica. Manutenção preventiva, é o que a gente comentou, troca da mangueirinha, mais ou menos uma vez por ano. Legal. Assistência técnica, se você tiver algum problema com o equipamento, vai ter que... se abre um chamado de assistência técnica com a Panozon, o nosso time de saque vai entrar em contato, vai entender o que está acontecendo. Às vezes é algo que você vai resolver em campo mesmo, às vezes é algo que você vai ter que resolver, vai ter que levar numa assistência técnica local, às vezes é algo que vai ter que ir para a fábrica para manutenção. Então, perfeito. E para conseguir visualizar isso, basicamente, se no sensor começar a ficar vermelho ali, você sabe que exato, tá com algum problema, né? Pode ter alguns outros problemas, mas são, por exemplo, tem um indicador de fluxo, que é essa bolinha aqui, ó, legal. que ela indica se está passando ar aqui dentro. Legal. Porque o ar passando aqui dentro quer dizer que vai gerar ozônio, né? Às vezes não tá flutuando isso aqui. Então tem outros problemas que podem causar pontuais, assim. Ou seja, vendo os sensores, você já tem uma boa noção quando precisa fazer uma manutenção. O principal é o sensor de geração de ozônio. Se ele tá vermelho, quer dizer que a geração de ozônio tá defasada. Perfeito. Se ele tá verde, quer dizer que tá gerando ozônio normal. E por último, tem aquela situação que é olhar a piscina, né? Então, exato, se você olha a piscina e fala, não, tem alguma coisa errada nessa piscina, exato. Entra em contato e aí a gente vai até avaliar, tipo, se realmente o equipamento pode estar com problema ou não, ou até a situação que a gente falou, que pode ser dimensionamento. Exato. Né? E aí vocês também avaliam isso daí também, né? Perfeito. E muitas vezes, assim, a piscina fica... nossa, de repente a piscina começou a ficar zoada. E aí eles abrem um chamado com a gente vai analisar, vai ver se o ozônio pode ser alguma coisa no ozônio. E pode não ser alguma coisa no ozônio. Então, se não for alguma coisa no ozônio, a gente, inclusive, dá uma assistência na piscina como um todo. Um direcionamento, né? Porque a gente entende que a nossa função como assistência técnica e saque da Panozon é garantir o funcionamento do gerador de ozônio, mas o gerador de ozônio ele vive num ecossistema da piscina muito complexo, igual a gente estava falando. Então, assim, você não consegue... Às vezes o ozônio tá 100%, tá funcionando, mas o cliente tá bravo porque a piscina tá verde. Então a gente auxilia isso, a gente vai acompanhar o cliente ali, seja uma chamada de vídeo, por foto, por WhatsApp, como for, para garantir que a gente consiga resolver o problema dele, porque realmente a piscina é algo muito complexo de ser tratado. Perfeito, legal. Vamos lá para a próxima, que tá acabando as perguntas. Provavelmente tá acabando aqui, tem bastante, né? Vamos lá. Bastante pergunta. Armando, ó, quais são as dimensões do bypass? Tenho pouco espaço na casa de máquinas. Legal. E aí? O bypass, então, como a gente comentou, o bypass é a peça da tubulação que vai ter o injetor Venturi no meio. Legal. E uma tubulação em volta. Deixa eu ver se eu tenho na foto aqui. Mas a gente coloca também aqui na descrição. Você consegue colocar, né? É mais fácil. Acho que você tem o bypass, que é uma tubulação com injetor Venturi dentro. Legal. Essa peça toda tem 36 centímetros de comprimento. Perfeito. Então é mais ou menos esse tamanho aqui que eu tô fazendo na mão. Que é próximo também dali, né? Vai ser tipo isso aqui. Basicamente isso. E ele vai na tubulação. Então você vai serrar a tubulação e pôr esse bypass. Legal. Tem situações em que a casa de máquinas é mais apertada, você não vai conseguir colocar o bypass inteiro. Então aí você faz a instalação tipo B ou a instalação tipo C, que você não precisa usar o bypass inteiro. Você faz a instalação de uma maneira diferenciada, aí bem técnico e mais visual, é mais fácil assistir o vídeo de instalação, onde você pega o injetor Venturi e faz um bypass de uma forma diferente ali, para conseguir encaixar numa casa de máquinas muito apertada. Legal. Mas o conjunto Venturi, o bypass, tem 36 centímetros de comprimento. Perfeito. Lembrando que também tem sempre a situação de você poder jogar isso para fora da casa de máquina, como você tinha falado, né? O bypass é mais complexo, porque ele vai na tubulação, ele é a parte que você vai serrar a tubulação. O gerador de ozônio você consegue jogar para fora. O gerador coloca para fora e só deixa o bypass lá dentro. Isso. Aí você acaba ganhando um pouco de espaço dentro. Exato. E aí, já consegue colocar o bypass de uma maneira mais eficiente ali, né? E se mesmo assim não couber o bypass, aí você pode fazer uma instalação tipo B ou C, né? Ou tipo C, de acordo com a sua casa de máquinas, para garantir que vai caber ali. Legal, fechou. Vamos lá, próximo aqui, ó, o Nivaldo. Qual é a exigência e custos de manutenção preventiva? Qual é o consumo de energia para uma piscina de uso doméstico? E vamos lá, primeiro a gente até já respondeu, mas a gente responde de novo, mas a segunda achei interessante aqui. Vamos lá. Então, primeiro, qual que é a exigência e custo de manutenção preventiva, né? O custo de manutenção preventiva vai girar ali em torno de 120, 150 reais por ano, que é a troca do kit retenção, que a gente chama. O kit retenção de água é a mangueirinha, e tem os nomes técnicos, né? A mangueirinha com a válvula de retenção e o kit reparo do Venturi.
Mas de forma resumida, é a mangueirinha que você vai ter que trocar E ali vocês uma vendem vez como por um ano. kit já pronto, A né? gente vende o kit pronto, é o kit retenção de água. Legal. E aí tem um vídeo ensinando como fazer a troca e tudo mais. É bem Maravilha. simples. Mas vai girar de 130, 150 reais por ano. E só isso, a manutenção preventiva Legal. basicamente é essa. Segunda pergunta? A Não segunda lembro. pergunta aqui, ó. E qual que é o consumo de energia para uma piscina de uso doméstico? Consumo de Seria energia. esse equipamento mesmo, né? Isso. A linha Blue Star vai, conforme vai aumentando os geradores de ozônio, vai aumentando o gasto energético, de energia. Mas os 5 modelos que a gente tem, né, que é o Blue Star 1000 até o Blue Star 5000, todos eles vão gastar o equivalente a uma lâmpada. Então, assim, legal. é um gasto muito baixo de energia elétrica. Perfeito. Ou seja, não é uma preocupação muito grande aqui, Pra quem né? tem uma piscina e tem uma bomba rodando, Putz, não é de menos não chega isso, nem né? perto que você vai gastar. O Blue Star vai aumentar uns troquinhos na sua Sim. conta de energia no fim do mês. Então, Legal, bom saber, né? Bom perguntar também antes, né? Vai que, né? Legal. E aqui, ó, tem mais uma última pergunta. O Gabriel, ó. Se quebrar, tem assistência técnica para consertar fora da garantia? Que curioso isso, né? Porque a Sim. pessoa só pensa na garantia. O Gabriel tá falando assim, mas e para frente, né? Sim, Como que sim. funciona? Conta um pouco pra gente, inclusive, da garantia e da assistência técnica fora a garantia. Tá, a gente dá 1 ano de garantia no equipamento como Legal. um todo e 5 anos de garantia na célula geradora de ozônio. Perfeito. A célula geradora É de o ozônio coração do equipamento, é né? o coração do equipamento. Passou a garantia de 1 ano ou de 5 anos e deu algum problema, a gente tem assistência técnica normal, a gente tem algumas assistências técnicas locais e Legal. tem na fábrica também, às vezes ou é algo mais complexo ou a pessoa está mais próxima da fábrica, aí manda para a fábrica para assistência técnica. Mas a gente tem equipamento que chega lá de 2012 para conserto, Olha só. então assim, é normal, assistência técnica a gente dá, Perfeito. a garantia a gente dá dentro do período de garantia, mas a assistência técnica como um todo a gente Dá dá pra sempre. vitalício, né? Legal, perfeito, muito bacana. Isso é bom saber, né? Porque às vezes tem empresa, eu mesmo já fui procurar coisas, e ó, eu vou te falar de marcas conhecidas, tá? Que eu fui pesquisar assistência técnica e o pessoal fala, a gente não dá mais manutenção nisso. Ô, louco. Ou tipo, fábrica que não existe mais Sim. tal. Então, assim, é complicado. E isso é Nossa. bom saber que vocês dão assistência, Não, é com né? o Blue Star foi lançado no ano passado, essa nova Legal. linha. Mas a gente tem linhas anteriores, antes era o P+, Sim. antes dele era o Diamond. E assim, às vezes chegam uns equipamentos muito Mais muito antigos, antigos ali pra gente Legal. fazer manutenção. A gente faz a manutenção, às vezes Perfeito. oferece, né, um modelo mais novo para atualizar Sim, o equipamento sim. e tudo mais, mas a A manutenção, manutenção vocês fazem de qualquer equipamento de jeito. 2010 que chegar lá vai receber manutenção normal. Legal. Léo, poxa, super obrigado aí por responder as perguntas. Acho que a gente passou aqui quase todos os assuntos que a gente tinha, né? Sim. Inclusive, já fica até o convite para uma próxima, porque eu sei que depois aqui vai ter muita pergunta que vai vir sobre o assunto, mas eu achei muito legal. Eu acho que assim, um dos principais pontos aqui que a gente teve é entender como o ozônio funciona e como que é interessante para uma piscina, não só para o aspecto de ambiental, mas também para as pessoas. Sim. Porque muitas vezes até uma piscina residencial, que você tem uma família, mas você sempre convida alguém de fora, esse alguém de fora pode ter uma rinite, por exemplo, e ser Exato. impactado. E o ozônio Exato. vai te ajudar exatamente nisso. Então é muito bacana, é muito mais simples do que eu imaginei. Eu achava que era muito mais complexa a instalação, eu achei que o equipamento era muito maior, é um equipamento menor, né? Sim. E eu acho que, para finalizar, queria que você só contasse um pouco mais das linhas que vocês têm hoje, ou seja, que são linhas para cada tipo ali de segmento, né? Sim. E para o pessoal que quer comprar, pra todo mundo que entra aí na Mérito também, vê que tem um monte de opção, tem vários Sim, modelos, linhas, e o cara não sabe Sim. muito por onde começar. Tá. A Panozon, então, a gente trabalha com geradores de ozônio como um todo, para tratamento de água. Então, Legal. assim, você fala de tratamento de água, tem alguma aplicação de ozônio. A gente tem mais de Ah. 50 aplicações lá. Que legal. Então, a gente tem a parte industrial, com um monte de aplicação industrial, torre de resfriamento, caixa d'água, Tem parte de agro, monte de coisa. tratamento de lavagem de alimento pós-colheita, câmara fria, tem um monte de coisa. E aí a gente tem o mercado residencial, né? Então, dentro do mercado residencial, a gente tem as linhas para piscina, que acho que é o foco principal aqui. Quando a gente fala de gerador de ozônio para piscinas, a gente vai ter o Blue Star, que é esse aqui para piscinas residenciais. Legal. A gente tem o Panozon Condomínio, para piscinas de uso semi-coletivo, que é basicamente condomínios. Perfeito. E a gente tem a linha Spider, que é para equipamento para piscinas de uso coletivo, que são piscinas com um fluxo muito mais intenso, com Sim. volumes de água muito maiores, né? Sim. Então a gente tem esses equipamentos que vão tratar uma necessidade muito maior ali de tratamento de água. Legal. E quando a gente fala na linha residencial, só uma curiosidade, você está falando de 1.000 até quantos mil litros ali? O Blue Star atende até 200 mil litros, uma piscina de 200 até 200 mil litros. Desde Então, que seja residencial, né? residencial, Tá. exato, piscina residencial. Então o Blue Star, a gente tem 5 modelos, o Blue Star 1000, que é esse aqui, Legal. vai tratar até 25 mil litros. O Perfeito. Blue Star 2000 vai até 50 mil litros. O 3000 vai até 100 mil litros. O
4.000 até 150 mil litros e Legal. os 5.000 até 200 mil litros. Ah, legal. Ou seja, que significa que esse número ali, que é o 1.000, não tem a ver com a relação Não tem de a ver litros. com litro, exato. Tudo bem, É, perfeito. pode confundir às vezes, mas são só são 5 modelos que a gente tem. Legal. E aí tem de 25, 50, 100, 150 e 200 mil Ou seja, litros. vai até 200 mil litros o residencial, né? E Opções aí, dali para residenciais, cima, sempre tem que ter uma avaliação de utilização, Exato. né? Às vezes a gente tem em alguma casa, alguma pessoa com uma piscina ali de 500 mil litros na casa dela. É. Aí, embora seja residencial, é um volume de água muito grande. Então, Sim. mesmo sendo uma opção residencial, a gente tem que dimensionar um equipamento maior ali para conseguir dar conta do Legal. volume. Muito bacana. Bom, Léo, mais uma vez, super obrigado. Acho que foi Eu que muito agradeço. esclarecedor, assim, respondeu todas as perguntas. E eu tinha algumas dúvidas também, já matamos todas as dúvidas aqui, né? Gente, vamos deixar todos os contatos também da Panozon, tá? Do Léo aí, depois também colocamos o LinkedIn, tudo de você. O pessoal Legal. que tiver dúvida pode mandar direto aí pro Léo, acho que é um Pode ponto sim. legal, né? Pode também mandar para Mérito Comercial, que a gente vai responder as perguntas de vocês. E a gente vai colocar todas as informações aqui na descrição do vídeo depois que acabar a gravação, tá bom? É isso aí.